Nesse dia 22 de abril se comemora o descobrimento do Brasil. Nós viemos até o Museu Regional de Montes Claros para saber mais sobre o assunto com o historiador Marcos Pereira. Dia 22 de abril é comemorado, o dia do descobrimento, como você disse, e foi o dia em que a frota de Pedro Álvares Cabral chegou nos litorais desse território que posteriormente veio a se tornar o Brasil. Nós estamos nesse contexto de 1500, em um contexto de expansões marítimas comerciais, onde Portugal é esse primeiro estado nacional a buscar novas rotas para as Índias, em busca de especiaria, estabelecer um comércio e construir essa ligação comercial. E nesse período de contato com as Índias, ele chega até esse território e estabelece como uma colônia sua. Mas muitos historiadores, muitos escritores questionam esse termo descobrimento. Por quê? Exato. Quando nós buscamos esse termo, esse conceito de descobrimento, nós tomamos partido dessa história de um ponto de vista exclusivamente de Portugal, negligenciando, assim, toda uma cultura de povos, diversas etnias, línguas que já viviam aqui há pelo menos mais de 5.000 anos antes da chegada dos portugueses. Então, quando nós falamos descobrimento, nós estamos falando dessa palavra que foi utilizada no período, com um tom etnocêntrico, eurocêntrico, considerando apenas Portugal como civilização. Atualmente, a gente prefere usar outros termos, por exemplo, como chegada ou encontro dessas duas culturas, mas esse descobrimento foi naquele período, foi esse termo utilizado naquele período. Hoje nós somos uma mistura de muitas culturas. E qual que é a importância da chegada de Portugal para que a gente se tornasse nisso que somos hoje? De fato, esse momento representa o início, o marco na história mundial. Se nós pegarmos os mapas anteriores a esse período, nós vamos ter um mapa mundi totalmente diferente do que nós temos hoje. Então, nesse contato, nessa busca por novas rotas, foi feito o contato com essa terra até então desconhecida e mudou-se a geografia mundial e também nós temos o início de um processo que hoje nós chamamos de globalização. O mundo inteiro conectado e transmitindo culturas de um lado para o outro. Aqui nós temos primeiro a chegada dos portugueses, contato com os indígenas, posteriormente nós temos também a vinda, o tráfico negreiro que vai trazer pessoas escravizadas para esse território e que vai formar essa cultura. Não podemos esquecer que foi um momento difícil também para as populações indígenas e para as populações africanas que sofreram com esse processo. Porém, tudo isso, apesar de todo o sofrimento para todas essas pessoas, possibilitaram que hoje a gente fosse um povo tão misto, a gente tem um pouquinho de tudo. Então, qual que é o papel do descobrimento do Brasil nesse cenário atual? É um marco para a nossa história, como início desse processo de construção de um novo território, e nos faz lembrar, e faz com que a gente consiga ter um parâmetro de início de um novo processo, de uma nova construção e daquilo que posteriormente veio a se tornar uma nação.